No âmago da trilha deserta, onde o vento carregava o sussurro de segredos e o sol já começava a queimar a pele ressecada, o pistoleiro sentiu um arrepio percorrer sua espinha. À sua frente, uma mãe Apache cambaleava, exausta, com um filho pequeno nos braços, olhos carregados de um desespero que reverberava pela solidão da planície. Aquele instante selaria destinos que ele jamais imaginara cruzar. Ao redor, a vastidão do Velho Oeste se estendia infinita e implacável. Pradarias queimadas pelo sol, arbustos esparsos agitados pelo vento quente, e a nuvem fina de poeira que se erguia à distância indicavam um mundo que não perdoava fraquezas. Longe de qualquer povoado, o silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo sopro seco do deserto e os passos cansados da mulher. O ar pesava, carregado de calor e de um pressentimento que apertava o coração. O pistoleiro, homem endurecido por embates silenciosos. E noites em claro trazia no rosto marcas de batalhas invisíveis. Seus olhos revelavam um cansaço que ia além dos músculos, um luto enterrado em silêncio, onde o passado gritava em sombras e memórias perdidas. Cada passo era um teste contra seu próprio demônio, e a solidão, até então companhia fiel, ameaçava afogá-lo em amargura. Já a mãe Apache parecia carregar o peso de séculos de luta em seu corpo frágil, marcado pelo sol e pela dor. Sua determinação, contudo, brilhava como o fogo resistente de um cigarro na noite. Protegia aquele que representava sua esperança, firme no meio de uma terra que rejeitava sua presença. O encontro inesperado e tenso se deu num instante em que nenhum dos dois buscava companhia. Havia desconfiança no ar, como se cada olhar fosse uma lâmina pronta para cruzar caminhos distintos. O pistoleiro que representavam tudo o que ele não era. A mãe Apache sentia a mão firme de uma ameaça invisível ao redor e reconhecia nele tanto perigo quanto possibilidade. Era um duelo silencioso entre medo e urgência, até que ambos ouviram o primeiro estalo distante que cortou o ar quieto. Ali, entre o suor que escorria pela testa e o batimento acelerado dos corações marcados, a crise inicial despontava. O som de cascos distantes, abafados porém inequívocos, anunciava que o mundo que ameaçava separá-los estava mais próximo do que poderiam imaginar. Caçadores de recompensa ou a velha hostilidade dos colonos podiam a qualquer momento apagar aquela frágil aliança que começava a nascer. Eles precisavam decidir se lutariam juntos contra a tempestade que se avizinhava, ou se a solidão consumiria mais um capítulo da fronteira. As primeiras palavras trocadas vibraram na tensão do momento, abafadas pelo medo, pela necessidade urgente de compreensão. O pistoleiro, com voz arrastada pelo cansaço, propôs silêncio, tentando esconder o incômodo da dúvida, enquanto a mãe Apache mantinha os dedos firmes no frágil corpo do filho, esquadrinhando o horizonte em busca de esperança ou ameaça. O tempo parecia se dilatar, e a sua união improvisada revelava tanto fragilidade quanto uma força inesperada. Uma aliança que, mesmo nascida do medo, carregava o brilho tênue de uma nova promessa. Quando a última luz do dia começou a desaparecer além das colinas ressequidas, um som cortante perfurou o silêncio. O ritmo firme e inconfundível dos cascos se aproximava, mas não era apenas mais um grupo de homens hostis. Nas sombras, emergiam figuras surdas como os próprios segredos daquela terra, observadores ancestrais da fronteira e guardiões do destino, os espíritos da própria terra Apache.
Suas presenças não eram apenas um aviso, eram o presságio de que o choque entre antigos códigos e novos caminhos estava prestes a estourar. O segredo que ligava aquela mãe e o pistoleiro agora balançava nas mãos de forças muito maiores que eles. Muitos caminhantes desta fronteira escaldante já nos contaram que o destino, ou mesmo o algoritmo traiçoeiro do YouTube, às vezes apaga suas inscrições sem aviso. Antes que a próxima tempestade reúna seu furor e o próximo segredo venha à tona, dê uma rápida olhada abaixo do vídeo e confirme se você ainda está inscrito em nosso grupo. Não deixe que a poeira do oeste esconda o caminho. Garanta o lugar ao redor da fogueira desta saga. Verifique sua inscrição agora e acompanhe cada passo desta jornada. O retinir dos cascos aproximava-se com uma urgência palpável, rompendo o silêncio seco do deserto e fazendo o coração do pistoleiro acelerar involuntariamente. Ele ergueu os olhos para as sombras alongadas que se desenhavam à distância, enquanto a mãe Apache apertava o garoto contra o peito, a respiração falhando em meio ao calor sufocante. A areia fina levantava-se com o movimento dos cavalos, e pela névoa de poeira emergiram figuras esguias, cobertas por mantos esmaecidos e chapéus caídos sobre os semblantes marcados pela fadiga. O pistoleiro reconheceu a silhueta familiar de caçadores implacáveis, homens que não hesitariam em trocar sangue por moedas. Sem uma palavra, ele fez um gesto brusco para a mulher, apontando a direção de um estreito desfiladeiro entre duas rochas avermelhadas. Era o único refúgio possível antes que fossem alcançados. A mãe Apache assentiu, os olhos dilatados de medo e desespero, mas também de uma determinação ancestral. Não iam abandonar seu filho, não sem lutar. Eles correram lado a lado, o garoto escondido nas dobras do xale da mãe, enquanto o sol se punha atrás dos picos distantes e tingia o céu de laranja queimado. Cada passo sobre a pedra rija ecoava na garganta seca do pistoleiro, e a distância para os caçadores encurtava num ritmo cruel e implacável. Ao alcançarem a sombra da rocha maior, o pistoleiro virou-se para a mulher. Seus olhos sombrios e duros agora brilhavam com uma centelha de esperança e responsabilidade. "Aqui ficará seguro por enquanto", murmurou, "mas não podemos esperar que eles desistam." A mãe Apache assentiu, sentindo o peso da aliança que nascia naquelas horas incertas. Havia entre eles um silêncio carregado, onde palavras perdiam espaço para o entendimento mudo de quem já viu a morte tão de perto que aprendeu a respeitá-la. O som das pisadas lentas, porém certas, aproximava-se cada vez mais. O pistoleiro arrastou cada detalhe para prever o próximo movimento dos perseguidores. De repente, um estalo seco ecoou. Não era de cascos, mas do estilhaçar de uma galha sob o peso de uma bota endurecida. A mãe Apache estremeceu, enquanto o pistoleiro permanecia imóvel, uma sombra absurda, medindo possibilidades e preparando o espírito para a tempestade. Os perseguidores chegaram ao desfiladeiro, e suas vozes roucas quebraram a quietude da noite nascente. "Devemos encontrar aquela mulher." "E o garoto?" ordenou um homem de voz áspera, seus olhos frios vasculhando a penumbra. "Eles não devem escapar. O que carregam é valioso para mais de um homem." Nas profundezas daquele confronto de sussurros e ameaças, a mãe Apache revelou seu segredo mais guardado. Com uma voz trêmula, mas firme, confidenciou ao pistoleiro que não era um fuga e fuga. Implicava algo mais profundo e perigoso. O menino ao seu lado possuía conhecimento de um caminho secreto, uma rota ancestral guardada por seus ancestrais Apache,
que cruzava as terras proibidas e levava a um santuário onde ninguém os encontraria. O pistoleiro, por dentro dividido entre ceticismo e a tênue chama da esperança, sentiu que aquela informação era tanto um risco quanto uma salvação. Escolher confiar significava despertar inimigos velados e se lançar num jogo onde a linha entre a vida e a morte era tênue como a lâmina de uma faca. O tempo apertava seu cerco, e a tensão entre eles crescia em igual medida. As batidas do coração pareciam soar mais alto do que os passos dos inimigos. O pistoleiro podia sentir, além da névoa da noite, a presença ancestral que o capítulo anterior anunciara. Os espíritos da terra Apache não apenas observavam, eles ensinavam, puniam e aguardavam pelo momento certo. Enquanto o céu mergulhava no azul índigo da noite e as primeiras estrelas surgiam como testemunhas silenciosas, a mãe Apache agarrou-lhe o braço, a pele quente contra a sua, e lançou um olhar carregado de urgência e apelo. Eles não buscam apenas o menino, buscam apagar o passado e o futuro dos meus, disse ela, a voz impregnada de dor, traumas e uma feroz determinação que cortava o ar como um punhal. Ele sabia que ali não poderiam apenas se esconder. Aquela noite exigia mais que sobrevivência. Exigia coragem para enfrentar não só os que vinham atrás deles, mas os fantasmas que cada um carregava dentro. No meio daquele quadro árido, a decisão foi rápida. O pistoleiro respirou fundo, sentindo o peso de escolhas antigas e a cumplicidade inesperada que se formava entre ele e a mãe Apache. Agora mais que aliados, irmãos de guerra em uma luta maior. Vamos usar a rota, falou. Me leve até esse santuário. Eu não. Falharei. Ela assentiu, o filho apertado contra o peito, sabendo que aquela aliança era a última deixa de esperança diante da tempestade crescente. Mas no instante em que começaram a se mover na direção da trilha secreta, um som quebrou a quietude. Não o barulho esperado dos perseguidores, mas um grito distante, agudo e cortante, quase sobrenatural, que reverberou pelas montanhas e fez o sangue do pistoleiro gelar. Ele parou, olhos vasculhando a escuridão ao redor, e pôde sentir, pela primeira vez, que algo mais antigo e incomensurável despertava com a aproximação dos homens. Naquele momento, as fronteiras entre o visível e o invisível, o passado e o presente, se dissolviam. E uma sombra deslizou silenciosa entre as árvores, um vulto desconhecido que observava, paciente e implacável. O sussurro da terra parecia cantar uma única sentença. Eles não estavam sozinhos, e o verdadeiro teste mal começava. No silêncio explosivo daquela madrugada, a faca da decisão feriu a pele do destino, e a pergunta pairava, afiada e sem resposta. Quem caçaria quem? O grito cortante dissipou o encobrimento da noite como uma lâmina afiada. O pistoleiro sentiu a pele arrepiar, o corpo inteiro tenso enquanto os olhos vasculhavam o breu além das rochas. A mãe Apache segurava o menino com força, o coração dela quase tão acelerado quanto o dele, como se ambos soubessem que o que despertara ali não era um simples aviso, era um chamado de antigos ecos. O silêncio voltou a se instalar, porém pesado e expectante. O desfiladeiro parecia respirar, guardando segredos enterrados no tempo, enquanto o som das vozes dos perseguidores se aproximava, lento, estridente como o ranger de uma porta velha. Era chegada a hora da decisão, e o pistoleiro não podia permitir que o medo paralisasse o pouco que restava de esperança.
Ele fez um sinal para a mãe, mostrando com gestos rápidos que deveriam abandonar aquela barreira improvisada. O velho braço endurecido pelo aço das armas funcionava ainda melhor do que palavras naquele momento. Sem dúvida alguma, aquilo era mais do que uma fuga. Era uma travessia rumo ao incerto, um mergulho nas profundezas do que o Velho Oeste guardava de mais implacável e sagrado. Entre as sombras da rocha, eles se moveram silenciosos. Cada passo, um desafio. Cada respiração, uma prece contra o vento que carregava possíveis traições. A mãe Apache murmurou uma canção antiga, quase esquecida, tão suave quanto a brisa que embalava a noite. O menino conchegava a cabeça no ombro dela, sentindo o calor que contradizia toda a dureza daquele mundo. O pistoleiro, acostumado a responder com tiros e ameaça, ouviu aquelas notas com algo inesperado, um resquício de humanidade que ele quase esquecera existir. Era ali, na fragilidade daquela canção, que começava a reviravolta que mudaria tudo. De repente, poeira levantada revelou mais do que esperavam. Na aproximação lenta, entre os homens que os caçavam, surgiu uma figura conhecida. Um velho Apache, rosto marcado por tempo e guerra, que não empunhava armas, mas carregava no olhar cálculos e promessas veladas. O pistoleiro congelou. A surpresa se misturou com a tensão, pois aquele homem não era simplesmente um perseguidor. Era um emissário, um mensageiro do que estava por vir. Ele caminhou até o grupo, passos firmes. A mãe Apache apertou o garoto contra si, uma chama de esperança acendendo naquelas íris cansadas. Não é o momento para nossa luta transbordar em sangue inútil, disse o velho com voz rouca. Se escolherem confiar, há um caminho que vocês desconhecem, uma rota escondida que só os antigos guardiões sabem trilhar. Mas não há retorno para quem for sem coração aberto. O pistoleiro encarou o homem, sentindo o peso do instante. Cada palavra carregava o silêncio de muitas gerações. Os caçadores em volta se agitaram desconfiados, mas o velho Apache fez um gesto para que o silêncio reinasse. Havia consenso naquele olhar firme. A aliança forjada na noite não podia ceder ao ódio seco da perseguição. O menino, continuou o velho, é mais que uma esperança. É a chave que pode abrir portas entre mundos, se houver coragem para tantos sacrifícios. O passado dolorido encontra no futuro a chance de resgatar a honra perdida. A respiração do pistoleiro falhou por um instante enquanto ponderava tudo aquilo. A linha tênue entre ceticismo e a necessidade de acreditar parecia vacilar na beira do abismo. Se partirmos agora, disse ele, não sei se sobreviverei, mas sei que não posso deixá-los sozinhos. A mãe. Apache tocou seu braço, um toque firme que transmitia não apenas gratidão, mas o pacto silencioso daqueles que lutavam para preservar o que sobrava da alma do Oeste. Era aquela decisão que redefinia destinos. Seguir para o santuário ancestral ou enfrentar o cerco implacável dos homens famintos pela recompensa e pelo passado. O velho Apache conduziu-os então pela entrada estreita do desfiladeiro, onde os olhos atentos deviam contemplar cada sombra, cada som que o silêncio entregava. Ao adentrarem a trilha ancestral, o mundo pareceu se fechar atrás deles. A escuridão era espessa, quase palpável, invadindo a pele e os sentidos. Alguma coisa na terra murmurava, como se ela mesma reconhecesse aquele momento de cumplicidade e resistência. Mas o que ninguém poderia prever era a força que começava a se mover ali. Não uma força de homens,
mas a presença de antigos guardiões da terra, invisíveis para a maioria, porém atentos e implacáveis perante as ameaças. O pistoleiro sentiu a mudança no ar, uma tensão que ultrapassava a simples física. Algo ancestral despertava, e seu coração batia num ritmo acelerado de medo e respeito. Não estamos mais em território apenas físico, murmurou ele, ofegante, enquanto a mãe Apache acenava com a cabeça, como se reconhecesse aquela linguagem secreta que pulsava sob seus pés. De repente, um estalo ecoou, não muito distante, cortando a calma tensa. O garoto se encolheu, agarrado às roupas da mãe, enquanto os olhos observavam inquietos para a escuridão onde a origem do som se ocultava. Das sombras, um vulto esguio deslizou silenciosamente, quase uma sombra viva a desafiar o próprio vento. O pistoleiro pôde sentir a aura daquele ser, um misto de ameaça e proteção, enigma e promessa. Eles não entendem ainda, murmurou a mãe, com a voz embargada pelo peso da revelação, que somos guardiões de algo que ultrapassa suas contendas. Mas essa noite, sua voz se rompeu num sussurro. Essa noite, o véu será rasgado. O passo dos caçadores se aproximava, o antigo Apache atento ao redor, e a aliança agora mais frágil e preciosa preparava-se para o que sabia ser o antes e o depois. Então, quando tudo parecia suspenso no limiar da guerra e da redenção, um grito cortante quebrou o silêncio, não de homem, mas um som que vinha da terra, ecoando a 1000 anos de segredos e feridas não cicatrizadas. O pistoleiro encarou a mãe Apache, a respiração entrecortada e os olhos brilhando de determinação. Era o momento de agir, pois ali estava a linha tênue entre a sobrevivência e a perdição. E a um passo de distância, da escuridão que o cercava, uma voz fria e inesperada cortou o ar. Vocês pensaram que poderiam fugir, mas o pano da verdade está sendo arremessado. No instante seguinte, a escuridão revelou um rosto conhecido da fronteira. Um traidor que parecia carregar no corpo e na alma o peso de inúmeras mortes. A dança de sombras acabava de ganhar um novo e devastador jogador, e a noite agora tornava-se cúmplice de um destino que não aceitava mais silêncio. Quem caçaria quem, afinal, quando até os próprios fantasmas da terra levantavam a ponta do véu? O retinir dos cascos cortava a aridez do desfiladeiro com uma urgência que fazia o ar parecer se comprimir. O pistoleiro moveu-se com a agilidade de quem já tinha a morte como antiga companhia, segurando a respiração enquanto seus olhos enfeixavam a névoa de poeira que se agitava à frente. A mãe Apache apertava ainda mais o filho contra o peito, sua mão trêmula traindo o esforço para esconder o medo imenso que a consumia. Nas sombras das rochas vermelhas, os passos dos caçadores tornavam-se visíveis, figuras sombrias movendo-se como predadores famintos. O silêncio entre eles estava carregado, um contraste cortante com a ameaça prestes a explodir. O pistoleiro fez um gesto, um chamado muda para que se ocultassem no recanto estreito atrás da muralha de pedra. Mal chegaram e o corpo do pistoleiro se enrijeceu, ouvido atento ao menor som. A mãe Apache, por sua vez, murmurava palavras antigas, quase imperceptíveis, como se a própria terra pudesse ouvir a prece da sua sobrevivência. O menino, frágeis braços apertados ao redor do pescoço materno, permanecia quieto, sentindo o peso do momento sem precisar entender completamente. Vozes roucas emergiram da calada da noite. Eles não nos escaparão, ordenou um homem de tom áspero, voz carregada de rancor. É uma questão de honra. Para alguns, a recompensa. Para outros, uma dívida do passado.
Sua fala carregava o veneno de quem já derramou sangue por menos. O pistoleiro olhou para a mãe com um brilho novo nos olhos. Não mais só ceticismo, mas a tênue fagulha de uma aliança forjada na urgência do perigo. De mãos firmes, puxou um pedaço de corda que carregava, começando a armar uma armadilha improvisada entre as pedras. Ele sabia o valor do silêncio e da paciência. Aquela batalha talvez não fosse feita de pólvora, mas de astúcia. Se ficarmos aqui, será só uma questão de tempo, disse ele, voz rouca. Mas se decidiram seguir a trilha secreta dos seus ancestrais, precisamos estar prontos para tudo que essa terra guarda. A mãe Apache assentiu devagar, sua face marcada por linhas profundas que contavam histórias não ditas. Meu filho sabe o caminho, confessou em voz baixa, mas não é um caminho para qualquer um. Somente para quem conhece o peso das sombras que vivem nas pedras. As palavras penduraram-se no ar, carregadas de significado, enquanto o crepúsculo envolvia tudo em uma penumbra densa. O pistoleiro sentiu pela primeira vez o peso real daquela responsabilidade. Ele não era mais um homem só, nem a mãe apenas uma fugitiva. Juntos, navegavam nas fronteiras perigosas entre o velho mundo e as promessas frágeis do novo. O vento levantou nuvens finas de poeira, e o som dos cascos diminuiu um pouco. Mas uma inquietação maior surgia das profundezas da terra. O velho espírito da fronteira parecia pulsar com vida própria. Uma presença invisível que chamava os vivos a decisões que ultrapassavam seus entendimentos humanos. De repente, uma sombra deslizou veloz entre as árvores retorcidas, uma silhueta que se moveu como fumaça. O pistoleiro sentiu o frio da adrenalina, o corpo paralisado por um instante, enquanto os olhos vasculhavam o breu à procura do intruso. A mãe agarrou o filho ainda mais forte, seu olhar flamejando com aquela chama de resistência milenar. O que se aproxima não são só homens, ela murmurou, voz carregada de mistério e pesar. São os guardiões antigos, os que não se deixam enganar por artimanhas ou o brilho furtivo do ouro. Eles trazem justiça, ou a morte. O pistoleiro engoliu em seco, consciente de que as regras daquela terra não mais seriam apenas as do ferro e da bala, mas de forças veladas, que haviam pautado o destino daquela fronteira muito antes deles. Antes que pudesse tomar alguma decisão, o som de um galho quebrando nos arbustos ecoou atrás deles. Um presente do inseguro vento da noite, ou talvez um mensageiro inesperado. Virou-se lentamente, os olhos buscando na escuridão um rosto, um sinal, um vulto. Conhecido emergiu do escuro. Um velho Apache, seu rosto marcado por cicatrizes que transbordavam história. Seus olhos profundos e calmos como a terra seca. Ele não trazia armas, mas a autoridade da sabedoria forjada nos anos. Não estamos sós nesta noite, disse ele, voz rouca, quase um eco das lendas antigas. O caminho que prometi mostrar é real, e a esperança que carrega é frágil como a asa de um corvo. Mas é o único que pode garantir que esse menino viva para ver um nascer de sol livre. O pistoleiro fixou o olhar firme no ancião. A armação de dúvidas que carregava começava a ceder para a necessidade urgente de acreditar. Então não há tempo a perder, murmurou. Estamos prontos para seguir. Juntos, eles avançaram pela trilha oculta, a penumbra tornando-se quase tátil, envolvendo-os como um manto sagrado e ao mesmo tempo perigoso. Os passos ressoavam em ritmo compassado pela terra ancestral, como se fossem a própria batida do coração daquele deserto implacável. Mas a calmaria era enganadora. Entre os galhos retorcidos, um ruído seco denunciava que não eram os únicos despertos.
Os caçadores, inquietos e famintos por prêmio, mergulhavam cada vez mais fundo na escuridão, determinados a esmagar qualquer esperança que ousasse nascer ali. De repente, um grito cortou a noite. Não um grito humano, mas o som que parecia vir da própria alma da terra, um lamento antigo que fazia os ossos tremerem. O pistoleiro sentiu um calafrio que não era do frio, e soube, naquele instante, que aquele santuário não era um refúgio comum. Era um lugar onde passado, presente e futuro se entrelaçavam, e onde as escolhas de agora moldariam destinos para muito além da vida de todos ali. A mãe segurou seu braço, firme e desesperada. Eles virão. Não posso esconder mais. O menino carrega um segredo, uma linha de esperança que pode quebrar ou unir. No silêncio carregado que seguiu, uma voz surgida das sombras, com a frieza de um punhal, selou o pacto do capítulo. Vocês pensaram que a fronteira lhes daria um respiro, mas enganam-se. A caçada só começou, e aquele que se esconde na noite agora caça não só carne, mas almas. E a escuridão densa como um manto sem estrelas guardou o novo aviso. O verdadeiro inimigo não era apenas humano, e o desfecho daquela jornada teria um preço mais alto do que qualquer um poderia imaginar. O grito cortante dissipou-se no ar quente, deixando o silêncio mais pesado e denso que o próprio deserto. O pistoleiro sentiu a respiração prender-se no peito, olhos fixos na escuridão além das rochas, onde a sombra parecia sugar toda a luz. A mãe Apache apertava o filho contra o corpo, cada músculo tenso, cada batida do coração, uma prece muda por abrigo e segurança. O mundo ali não era dividido apenas entre inimigos visíveis. Havia forças antigas, invisíveis, que observavam e pesavam cada movimento. Os cascos se aproximavam, lentos e determinados, o som se tornando um tambor suficiente para acordar fantasmas esquecidos. O pistoleiro puxou a mãe para trás da proteção rugosa da muralha de pedra, seus olhos varrendo com precisão o cenário, buscando a brecha que poderia significar fuga ou fim. Ele sentiu o amargor de seu próprio medo, um peso que comprimira o peito desde há muito tempo, agora misturado com uma promessa tênue de redenção, nascida daquele frágil contato. Vozes roucas começaram a se elevar no desfiladeiro, carregadas de rancor e ganância. Eles não fugirão impunes, disse uma, cortando o silêncio com a frieza de quem já conhece o gosto. Do sangue derramado. Um homem de olhar cortante gesticulava, apontando para a direção deles, como se estivesse assinando sua sentença. Sem hesitar, o pistoleiro ergueu um pedaço de corda que trazia enrolado no cinto, e com mãos experientes, armou uma armadilha simples mas eficaz entre pedras soltas, do tipo que poderia desequilibrar um cavalo imprudente. Cada detalhe daquele cenário árido era um campo de batalha. A natureza implacável e a ameaça humana se entrelaçavam em uma dança cruel, onde a sobrevivência era o prêmio para poucos. Não podemos esperar aqui, falou ele baixo, a voz rouca e carregada de uma determinação que surpreendia até a própria mãe. Ela assentiu, os olhos brilhando como a chama ancestral dos que carregam o sangue da resistência. Meu filho conhece o caminho dos antigos, revelou com um fio de voz, uma trilha guardada pelas pedras e pelos ventos, perdida para a maioria, mas clara para aqueles que ouviram a terra sussurrar.
O pistoleiro engoliu a seco, o peso daquela confissão levando seu pensamento para além da simples lógica de sobrevivência. A jornada que os aguardava não era só física, era um mergulho no desconhecido, uma travessia onde passado e presente se encontrariam, e onde o destino poderia ser reescrito. A noite caía como um manto pesado, envolvendo em sombras que pareciam vivas. A mãe cantava baixinho uma melodia antiga, de notas suaves como o sopro do vento pelas planícies, uma canção que aquecia a alma marcada pelo desgosto da perda e pela pressa da esperança. O menino, encolhido e exausto, encontrava conforto naquele abraço envolvente, ignorando por um momento a ameaça que avançava. Então, da escuridão próxima, emergiu uma figura inesperada, um velho Apache, rosto marcado por linhas profundas que contavam histórias de guerras e pactos invisíveis ao olhar. Comum. Seus olhos, fundos e serenos como o solo sagrado, carregavam a autoridade dos que conhecem cada segredo daquela terra seca. Não é tempo para derramar sangue em vão, falou. A voz carregada do peso dos anos e da sabedoria daqueles que vêm além do imediato. Se escolherem a confiança, mostro-lhes a trilha que atravessa o deserto, uma rota esquecida pelos homens e vigiada pelos espíritos antigos. Mas saibam, quem nela pisa deve ter o coração aberto. Não há espaço para traidores ou corações endurecidos. O pistoleiro encarou o ancião, sentindo a tensão que pendia no ar. Cada palavra do velho soava como uma promessa e uma advertência simultâneas. Os caçadores ao redor se entreolhavam, desconfiados, e seus gestos se tornaram mais agitados. Mas o olhar firme do velho Apache silenciou qualquer contestação. O menino não é apenas esperança, explicou o ancião com olhar intenso. É a chave entre mundos, um elo que pode curar feridas milenares ou abrir abismos impossíveis de fechar. A alma do pistoleiro se apertou naquele instante. O ceticismo quase o dominava, mas a urgência e a sinceridade escondidas na voz do velho fizeram-no escolher acreditar. Se é verdade, não posso recusar, murmurou, sentindo-se mais um guardião do que um fugitivo. Leve-nos, então, sem olhar para trás. A mãe Apache segurou-lhe o braço com firmeza, um gesto de aliança silenciosa. Os passos apressados os conduziram para a fenda estreita de um desfiladeiro, onde cada sombra parecia carregar o eco de uma história ancestral. Cada sopro do vento falava de conjuras e de esperança esquecida. A trilha oculta os envolvia, quase palpável, um véu entre o mundo conhecido e o mistério da terra selvagem. O ar mudou. A tensão cresceu. Agora não era mais uma ameaça apenas dos homens à caça. Algo antigo e potente despertava nas raízes da terra, sussurrando segredos e advertências proibidas. O coração do pistoleiro batia acelerado, consciente de que a borda entre o que se vê e o que se pressente tornava-se tênue como a lâmina de uma faca. De repente, um estalo cortou a escuridão perto deles. O menino se encolheu contra a mãe, que lançou um olhar carregado de ancestralidade em direção à origem do som. Uma sombra suave se moveu, quase imperceptível. Era um vulto de presença ambígua, nem amigo nem inimigo claro, mas testemunha silenciosa da passagem que para eles se tornava um rito. Eles não entendem ainda, murmurou a mãe, a voz embargada, que somos guardiões de segredos que nem a bala ou o aço podem apagar. Mas esta noite,
A voz dela quebrou por um instante. O véu entre o antigo e o presente será rasgado. A aproximação dos caçadores fazia o som de suas vozes se misturar ao sussurrar da terra. O velho Apache permanecia alerta, vigilante, um último bastião entre a esperança e a destruição. Então, enquanto tudo suspirava no limite entre a guerra e a redenção, um grito estridente rompeu o silêncio. Não um grito humano, mas um rugido vindo do próprio desfiladeiro. Uma voz que ecoava a dor acumulada de séculos. O pistoleiro olhou para a mãe Apache, os olhos flamejando com a decisão irrevogável. Sabiam que o tempo para hesitar havia passado. A luta não seria só pelo corpo, mas pelas almas e histórias enterradas sob aquela poeira. E da sombra profunda, uma voz fria surgiu, carregada de rancor e conhecimento sombrio. Vocês acham que podem fugir, mas o véu da verdade já começou a se erguer. O rosto que se materializou na penumbra era incomum, familiar demais para ser. Estranho, temível demais para ser um aliado. O jogo agora tinha uma peça inesperada, capaz de virar o destino em um único instante. E a noite respondeu, cúmplice e silenciosa, ao sussurro mortal de que ali, mais do que jamais, quem caçaria quem ainda estava por ser decidido. O grito cortante dissipou-se no ar quente, fixando um silêncio tão denso que parecia absorver até o respirar do pistoleiro. Seu olhar vasculhava as sombras escuras entre as rochas, onde a noite dobrava as formas e os medos, e cada centímetro daquela terra inclemente parecia carregar a promessa de um perigo à espreita. A mãe Apache apertava ainda mais o filho contra si, o coração infantil pulsando descompassado, imerso naquele caos silencioso que precedia o inevitável. O estalar de galhos secos e o ranger quase inaudível de couro contra a pedra trouxeram o som dos perseguidores. A torpeza das vozes, carregadas de rancor antigo e ganância cruenta, cortava o ar, tramando o destino improvável que unira aqueles três. Ele sentiu a tensão crescer como corrente elétrica sob a pele, a mesma que tantas vezes o fizera congelar diante da morte. Mas daquela vez havia algo diferente, uma fagulha tênue de responsabilidade. Não mais um homem afundado na própria solidão, mas a força indecisa de quem dá a mão para um futuro que não compreende, mas que deve proteger. Sem uma palavra, indicou o desfiladeiro estreito logo à sua frente, o único refúgio possível antes que fossem alcançados. A mãe Apache assentiu com os olhos marejados, carregando o peso de séculos de resistência em cada fibra do corpo cansado, ainda assim firme. Passo a passo, eles se moveram para a sombra da rocha maior. Ali, entre as pedras quentes, o pistoleiro raspou a palma da mão contra a areia e puxou um tronco seco, improvisando uma barreira rudimentar. O tempo corria lento, marcado apenas pelo som abafado dos cascos e a sonoridade áspera das ordens dadas às vozes que se aproximavam. O menino, aconchegado entre a mãe e a pele bruta da rocha, sentia a pulsação frenética das batidas no peito da mãe, uma harmonia sussurrante entre medo e proteção que preenchia o ar de uma urgência desesperada, quase palpável. De repente, um estalo cortou o silêncio. Não o trote dos cavalos, mas o ruído seco de uma galha quebrada. O pistoleiro congelou, ouvido atento ao menor sinal. A mãe Apache estremeceu, seus olhos brilhando na penumbra com a luz ancestral da luta por sobrevivência.
Os caçadores chegaram ao limiar do desfiladeiro, vozes roucas rasgando a quietude. Eles não podem escapar, ordenou um homem de voz grave, olhos frios vasculhando a sombra onde se protegiam as presas. O garoto esconde um segredo valioso, e a mulher sabe onde leva a rota. Não podemos falhar. Aquele peso acrescido tornou cada segundo uma tempestade. O pistoleiro virou-se para a mãe Apache, seu olhar intenso agora carregado de uma decisão que ultrapassava o instinto da autopreservação. Precisamos nos mexer. O desfiladeiro é só o começo. Ela apertou o filho com mais força, a pele marcada pelo sol brilhando como metal antigo. Antes de revelar o segredo maior que carregava, o menino conhecia o caminho sagrado, uma trilha ancestral preservada pelos guardiões Apache, um labirinto de sombras e luz onde só os que respeitam a terra ousam caminhar. Caminho que, segundo ela, seria a última esperança para eles. O pistoleiro sentiu a garganta apertar-se. A confiança que naquele momento lhe cabia era uma ponte tênue entre a incredulidade e a necessidade brutal de acreditar. Aceitar aquela rota significava aceitar o risco de mergulhar no oculto, onde as fronteiras entre o mundo visível e o espiritual se confundiam como miragens ao pôr do sol. Foi quando uma figura emergiu das sombras próximas, tão inesperada quanto silenciosa. Um velho guerreiro Apache, rosto marcado pelas cicatrizes do tempo e pelos segredos de outrora, aproximou-se sem alarde, carregando consigo mais do que palavras. Trazia uma oferta e um aviso. Vocês não poderão enfrentar essa noite sozinhos, disse ele, voz rouca e grave, como um eco de eras passadas. A estrada que procuram é real, vigiada por espíritos antigos. Há uma chance, mas só para aqueles que forem guiados pelo coração e não pelo medo. Ao redor os caçadores enrijeceram, desconfiados, mas submetidos ao peso do silêncio imposto pelo ancião. O pistoleiro estudou aquele homem, sentindo no olhar cansado a firmeza do que não se dissera em palavras. O menino é mais que esperança. Bom, acrescentou o velho. É o elo entre o passado e o que ainda pode vir. Se ele cair, o fogo do que carregam se apagará para sempre. A decisão agarrava o peito do pistoleiro num aperto silencioso. Ele sabia que recuar não era opção. Avançar, porém, seria desafiar não só homens ávidos de ouro, mas forças que transcendiam o alcance da bala. Mostre-nos essa trilha, falou, a voz rouca pelo peso da escolha. Eu não deixarei que esteis sozinhos. Com um gesto, o velho conduziu-os para a fenda do desfiladeiro, onde as sombras se tornavam densas e o silêncio se espessava. Os passos se distribuíam como batidas de um tambor ancestral, uma jornada de sangue e poeira, mas também de renascimento e sacrifício. O pistoleiro sentiu sob os pés a pulsação da terra, uma vibração que atravessava a pele e alcançava a alma. Não eram meros sobreviventes. Eram peças de um xadrez que a própria história da fronteira compunha, frágeis e poderosos ao mesmo tempo. Então, um som ecoou, estalo seco, sutil, mas inequívoco. O menino estremeceu. A mãe lançou um olhar profundo à fonte do ruído. Um vulto se moveu silencioso entre as árvores retorcidas. Uma sombra viva, uma presença que parecia desfazer os limites entre ameaça e protetor. Não entendem o que protegemos, sussurrou ela com a voz embargada. Mas essa noite o véu será rasgado. O vento carregava as vozes dos caçadores, próximas, impiedosas. O velho Apache permanecia vigilante,
guardião silencioso dos pactos feitos no fogo e no sangue. Então, a noite foi rasgada por um grito feroz, não humano, mas um uivo ancestral, o lamento de séculos, enlaçando o presente a feridas ainda abertas. O pistoleiro trocou um olhar carregado com a mãe Apache. A hora não era mais de sobrevivência. Discreta, era a hora do confronto com os próprios fantasmas da fronteira. De entre as sombras, uma voz cortante rompeu o ar como uma lâmina afiada. Vocês acreditaram que poderiam fugir, mas o pano da verdade já começa a se abrir. E da escuridão emergiu um rosto conhecido, um traidor que carregava nos olhos o peso de vingança e mortes não contadas. O jogo cruel da caça começara. E a fronteira, silenciosa e implacável, agora pulsava com a promessa de que a caçada não seria apenas de homens. Quem caçaria quem? A resposta vinha nas sombras, antes mesmo que a bala pudesse ser disparada. O retinir dos cascos crescia, cada passo mais próximo, como se a própria terra estivesse em marcha contra eles. O pistoleiro sentiu a tensão escalar, uma pressão cruel sobre o peito que o fazia respirar pesado, quase como se o deserto comprimisse seus pulmões. A mãe Apache, com o filho preso ao corpo, mantinha os olhos fixos na escuridão que os engolia. A determinação endurecendo sua postura franzida pelo medo. Não havia tempo para hesitar. Ele apontou para uma fenda estreita entre as rochas, um espaço raso onde poderiam se ocultar, ocultos do olhar impiedoso dos perseguidores. Sem discutir, eles avançaram, movendo-se rápido e silenciosos, a areia seca estalando sob os pés com um som abafado. A presença da noite parecia quase palpável, um manto denso que os envolvia, protegendo-os da caça que se aproximava, mas carregando a energia elétrica da iminência de um conflito. Quando se acomodaram nas sombras, o pistoleiro puxou o tronco retorcido que servia de barricada, olhando para a mãe Apache e o menino com um gesto brusco, buscando transmitir uma urgência silenciosa. O menino murmurava sons desconexos, seus olhos brilhantes e assustados. Ela respondeu com um aceno quase imperceptível, sua respiração carregada de um misto de exaustão e uma força antiga, aquela força que vinha de gerações marcadas pela luta. O silêncio tensionado foi rasgado pelo ruído lento e firme que se aproximava. As vozes carregadas de rancor emergiram do desfiladeiro, planas e cortantes. O pistoleiro percebeu nas entonações a ganância por dinheiro e, mais do que isso, o desejo frio de vingança, um fogo que não se apagava nem com a distância. No Vale Seco não costumamos ser caçados com essa insistência, pensou o pistoleiro, as pupilas contraídas em vigilância absoluta. Ele mexeu-se levemente, estabelecendo um contato visual rápido com a mãe. Suas mãos afiadas e calejadas começaram a preparar armadilhas improvisadas, rastelando a areia para soltar pequenas pedras estrategicamente e tensionar ramos secos, buscando complicar o avanço dos inimigos. Eles não vão desistir tão fácil. Preciso saber se no coração dessa mulher e daquele menino existe mesmo a esperança que meu cansaço quase não deixa enxergar, pensou, os olhos estudando cada movimento dela, buscando uma faísca que confirmasse a aliança silenciosa. A mãe Apache, pressionando o filho contra o peito enrugado e queimado pelo sol, murmurou, devagar, não por desespero, mas por uma fé que parecia ecoar nas raízes da terra. Ele conhece a rota que muitos já esqueceram. É mais que um caminho,
É um santuário. A voz dela era um fio trêmulo, carregado de peso ancestral e esperança suspensa. O pistoleiro apertou os lábios, o pulso acelerado. Se é verdade, então é o que temos, disse num sussurro rouco. Nascia ali a complicação que poderia levá-los à salvação ou à ruína. Os cascos diminuíram, os passos tornando-se mais cautelosos e os murmúrios mais ferozes, como se o ódio e o medo crescessem em cada palavra. A tensão se adensava no ar abafado, fazendo a garganta secar e o silêncio parecer mais alto que o barulho. De repente algo se moveu entre as sombras, uma silhueta esquiva que avançava com a graça e a precisão de quem nasceu em meio àquele vazio. Era um velho Apache, suas feições marcadas pelo tempo em linhas profundas que contavam histórias difíceis, guerras, perdas e pactos guardados em silêncio. Seu olhar contemplativo se fixou no pistoleiro e na mãe, como observando dois estranhos que carregavam pesos parecidos. Não somos inimigos esta noite, disse o velho com voz calma, porém firme, reverberando uma autoridade antiga. Há um caminho que poucos veem, uma rota onde as almas se equilibram entre o passado e o futuro. O grupo dos perseguidores permaneceu desconfiado, mas não ousou abrir a boca. O poder daquelas palavras varreu o desfiladeiro como uma corrente inevitável. O menino continuou. O velho, olhando de forma penetrante para o pequeno que dormia nos braços da mãe, é a chave para o que muitos perderam. Se cair, rastejaremos no escuro. O pistoleiro sentiu o peso da responsabilidade. Era mais do que o cansaço, mais do que o medo. Era uma convocação incontornável para se erguer diante da crise. Mostre-nos este caminho, velho guardião. Eu não temo lutar, mas não posso abandonar esta promessa. Com passos firmes, ele conduziu-os pela abertura estreita do desfiladeiro. A escuridão os engolia, densa, impregnada de um silêncio que parecia pulsar junto com seus corações. Cada passo era um pacto selado em poeira e sombra, com a terra sussurrando histórias esquecidas, apenas para aqueles que parassem para escutá-la. O pistoleiro sentiu uma vibração sob seus pés, como se o próprio solo saudasse ou os advertisse. A fronteira da sobrevivência ali não se media apenas em pólvora, mas em segredos entrelaçados com o sopro dos antigos. Então, um estalo, seco, breve, vindo da vegetação tênue a poucos metros. O menino encolheu-se mais. A mãe virou-se devagar para essa direção com um olhar que carregava 1000 anos de resistência e mistério. Eles não compreendem nossos segredos, sussurrou ela, a voz embargada pela emoção. Esta noite o véu cairá. O murmúrio do vento misturou-se ao ranger das vozes dos perseguidores, cada vez mais próximos, arrancando a tranquilidade com a impiedade do inevitável. O velho Apache permaneceu imóvel, como um guardião silencioso, enquanto o ar parecia virar aço obscuro. De repente, um grito cortou a noite. Não um externo, mas um som primitivo, profundo, vindo da terra, como uma ferida aberta e latejante, que clamava por justiça. Era o choro ancestral da fronteira, um ciclo que começava a se romper. O pistoleiro e a mãe Apache trocaram um olhar carregado de uma promessa amarga e resoluta. A luta não seria apenas pela carne, mas pelas almas e histórias presas sob aquela poeira eterna. No silêncio que se seguiu, uma voz gélida se fez ouvir, desgarrada das sombras com a crueldade de uma lâmina. Acham que podem fugir, mas a cortina da verdade já começa a se abrir. Da penumbra emergiu um rosto que lhes era familiar, cruz marcado pelo ódio e pela vingança.
um traidor que havia selado destinos com sangue e mentira. A fronteira agora, ela sim, sussurrava um aviso. Quem caçaria quem, quando até os próprios fantasmas da terra levantavam o véu da traição? O grito cortante dissipou-se, deixando o desfiladeiro mergulhado num silêncio denso, quase palpável. O pistoleiro permaneceu imóvel, a respiração suspensa, os olhos fixos nas sombras que pareciam engolir cada respingo de luz da lua que surgia tímida no céu escuro. Ao seu lado, a mãe Apache apertava o filho contra o peito. O calor do pequeno corpo contra o seu trazia um breve respiro numa noite que parecia destinada ao caos. Os cascos já se faziam audíveis, o som grave pulsando como um tambor que anunciava a aproximação iminente do perigo. Ele sentia o peso da noite em seus ossos, a angústia do inesperado provocando uma rachadura sutil naquele estoicismo que lhe servira de armadura. A ameaça vinha não só dos homens que se aproximavam, mas do presságio antigo que envolvia quem carrega nos ombros mais que o fardo de proteger uma criança. Carregava o destino de sua gente. Os primeiros perseguidores passaram ao largo, quase pisando na armadilha rudimentar montada com a astúcia de quem conhece o deserto como inimigo e aliado. O estalo de galho sob uma pedra solta sob o cascalho fez um deles perder o equilíbrio, provocando um sussurro de vozes tensas que logo foram abafadas pela escassez de espaço naquele caminho tortuoso. Um silêncio pesado caiu, sobreposto pelo batimento acelerado do coração do pistoleiro. Seu olhar varreu o horizonte enegrecido da fronteira, bebeu do ar árido que carregava a promessa de confrontos reveladores. A mãe Apache, os dedos trêmulos nos cabelos desgrenhados do filho, falou baixinho, uma reverência à memória ancestral. Nós caminhamos não só na terra dos homens, mas no ventre dos espíritos. Eles veem o que ninguém mais vê. Antes que ele pudesse responder, um sussurro se ergueu à margem das sombras. Era o velho Apache, surgindo como uma sombra firme contra o pano da noite. Seus olhos, insinuando a sabedoria de eras desveladas, repousaram sobre eles com uma serenidade que parecia roubar o próprio tempo. Não somos mais caçados só pelo aço ou pela bala, advertiu com voz rouca. As forças que despertaram estão além do que imaginam. O menino carrega algo que será desejado por mais do que homens e cobiça. A tensão cresceu como uma chama que se alimenta do silêncio. O pistoleiro apreendeu a extensão do fio que o ligava àquela mulher, àquele filho, e ao passado que sua própria alma buscava enterrar. Com um aceno resoluto, ele se inclinou e murmurou: "Mostre-me o caminho. Se há redenção a ser encontrada, que venha pelo que carregam." Eles seguiram pelo corredor estreito do desfiladeiro, a trilha, oculta serpenteando entre rochas que pareciam testemunhas com olhos invisíveis. A escuridão os envolvia, mas era uma escuridão viva, suspensa entre o medo e a reverência. A mãe entoava baixinho uma canção quase esquecida, um sussurro que parecia arrastar as memórias da terra para dentro do presente. O menino, aninhado contra o peito dela, fechava os olhos como se navegasse no sonho ou na prece, sem saber que a realidade que o cercava era mais cruel e implacável. O pistoleiro sentia a cada passo fundindo uma linha tênue entre proteção e perigo, uma corda frouxa que poderia arrebentar a qualquer momento. De repente, um ruído sutil fez o ar se partir, e um estalo seco vindo da vegetação densa. O som arrancou do menino um sobressalto, e a mãe virou-se.
os olhos radiantes com a luz da ancestralidade, fitando as sombras onde algo se movia. Um vulto esguio deslizou, com precisão. Não era ameaça imediata, mas uma presença tão antiga quanto o deserto. Um guardião invisível que sussurrava a tênue linha entre salvação e perdição. Eles não sabem o que enfrentam, não ainda, sussurrou a mãe, a voz carregada pelo peso do silêncio ancestral. Esta noite o véu que separa o mundo dos homens e o reino dos espíritos será rasgado. O coração do pistoleiro disparou, os sentidos doendo com a palpitação do momento. As vozes dos perseguidores se aproximavam, sussurros carregados de ira e ganância, e o velho Apache erguia uma mão pedindo silêncio, como se o próprio tempo pudesse ser calado. Então rompeu o ar um grito, não humano, mas um som atávico, um rugido nascido da terra. Era o choro milenar de uma fronteira antiga, uma invocação que espessava o ar, prendendo o fôlego, anunciando que os fantasmas daquela terra não se contentariam com a mera sobrevivência. O pistoleiro e a mãe trocaram um olhar carregado da promessa amarga. Aquela luta não era contra homens somente, mas contra todo um passado enterrado, contra almas que ali habitavam e esperavam ser ouvidas. Foi então que uma voz cortante, cheia de rancor, partiu do breu e quebrou o silêncio com uma lâmina fria. Acham que podem fugir? O véu da verdade já começa a se abrir. E da escuridão emergiu um rosto que congelou a espinha do pistoleiro, um traidor conhecido, cuja sombra carregava a morte de muitos. Seus olhos frios brilhavam com a promessa de um jogo cruel, onde cada passo poderia dobrar o destino. A fronteira agora não era mais chão sagrado ou terra de confrontos. Era um tabuleiro, onde caçadores e fantasmas se lançavam numa dança perigosa. E a pergunta que impregnava a noite era: quem caçaria quem? O retinir dos cascos tornava-se cada vez mais próximo, um prenúncio implacável do confronto que se aproximava. O pistoleiro sentiu o peso da noite em seu peito, mas não mais como um fardo isolado, e sim como a honra que nascia da aliança inesperada entre ele, a mãe Apache, e aquele menino que carregava o fio delicado do destino. O velho Apache permanecia ao lado, firme, uma ponte entre o passado ancestral e o presente carregado de ameaças. Sem alarde, um aceno do velho indicou a abertura na trilha sagrada que serpenteava silenciosa pela terra ressequida. O pistoleiro, embora ciente dos perigos ocultos, não hesitou. Ali não havia alternativa, senão a coragem e o passo firme rumo ao desconhecido, que guardava mais do que apenas abrigo, guardava a esperança final. Eles avançaram, a penumbra envolvendo o grupo como um manto antigo, onde o passado e o presente se entrelaçavam e se aqueciam no sopro da resistência. Um menino, aninhado no colo de sua mãe, dormia com a fragilidade dos que carregam mais segredos do que anos de vida permitiriam. A canção ancestral da mãe Apache fluía como um rio manso através do silêncio tenso, trazendo àquela noite uma beleza frágil que desafiava as forças hostis que avançavam atrás deles. O pistoleiro apertava o cabo da arma na cintura, não apenas preparado para atirar, mas para proteger aquilo que descobrira ser muito maior que ele. À medida que penetravam na sombra da trilha, o som dos perseguidores se atenuava, substituído por uma quietude quase sobrenatural que parecia emanar da terra sob seus pés. Mas a tranquilidade ainda era precária. Das matas retorcidas, o vulto do traidor emergiu, seu rosto reconhecido, com um frio que cortava mais fundo que uma bala.
Seus olhos resvalaram sobre o grupo com uma malícia antiga. Promessas não ditas presas em sua voz rouca. O velho Apache concentrou o olhar no inimigo silencioso. Sua presença como um aviso. Aquela viagem não era apenas pela sobrevivência física, mas por preservar a integridade de uma história que o traidor ameaçava destruir. A verdade que ele carrega será revelada na hora certa, avisou o velho, firme. Mas cada passo dado aqui é um passo que reafirma nossas raízes e nosso direito à existência. O pistoleiro engoliu seco. Sabia que aquela noite poderia ser o fim ou o começo. A trilha prosseguia, estreita, sinuosa e protegida pelas sombras dos tempos antigos. A mãe Apache guiava, seu rosto marcado pelo sol e pela dor, mas iluminado por uma força invencível que o pistoleiro somente agora começava a entender. No silêncio denso do desfiladeiro, o sol nascia timidamente no horizonte, tingindo as rochas de um vermelho dourado que parecia um juramento silencioso. Os primeiros raios iluminavam não apenas a terra árida, mas o vínculo que haviam tecido, frágil como uma teia, mas resistente como ferro forjado na luta diária. O traidor coube atrás, encarando de longe, incapaz de romper aquela linha inviolável que o velho assegurava. Os cascos cessaram, as vozes se perderam no vento, e o silêncio prevaleceu, pesado e reconfortante. Sentado sobre as pedras quentes, o pistoleiro e a mãe Apache finalmente permitiram que a tensão cedesse. O menino abriu os olhos, encarando o horizonte como quem reconhece pela primeira vez as promessas daquela terra que outrora parecia hostil demais. Ele não era mais apenas uma criança fugidia, mas o elo que restava, uma ponte viva entre mundos que se recusavam a se esquecer. Não somos apenas sobreviventes, disse o pistoleiro, a voz firme e embargada pela emoção contida. Somos guardiões, mesmo que nunca tivéssemos escolhido este papel. A mãe apertou a mão dele com força, olhos brilhando com um misto de tristeza e esperança. Aqui, entre os ventos e as pedras, a nossa história não termina. Juntos eles olharam a vastidão do velho oeste que se estendia diante deles. Um terreno duríssimo, sim, mas também um lugar onde plantavam as sementes do amanhã. O menino sorriu pela primeira vez desde que a jornada começara. Como se vislumbrasse em seu peito o pulso de uma nova vida. E era verdade. Naquele instante, enquanto a luz acariciava a terra seca e as sombras retrocediam, a saga encontrou seu fim. Não com gritos ou tiros, mas com uma paz selada por um pacto antigo, enraizado na coragem, na confiança e no entendimento. Por entre os ecos silenciosos da fronteira, o pistoleiro sentiu algo que há muito perdera: a esperança. Não uma palavra fácil, nem um gesto vazio, mas a certeza imutável de que mesmo em terras onde a morte velejava, o espírito humano resistiria. Eles seguiram pela trilha, passos firmes marcando o começo de um novo tempo. O passado, com todas as suas dores e segredos, havia finalmente encontrado uma voz para ser ouvida. O futuro nascia naquela manhã, promissor e vasto como a própria planície dominante do Velho Oeste. E assim, naquela terra de poeira e céu infinito, a mãe Apache, o pistoleiro e seu filho tornaram-se lendas vivas, símbolos da resistência, da aliança improvável e da eterna busca por redenção e paz. A fronteira continuava, impiedosa e bela, mas agora carregava, em seus contornos argentinos, a marca de quem ousou desafiar seu silêncio. E a saga que um dia começou, no sussurro esquecido entre as pedras,
encontrou seu descanso nas promessas da aurora.